Cheguei. Cheguei. Como é que vocês estão, gurizada? Hora da nossa aula. Espero que vocês estejam muito bem, de verdade. Espero que estejam se cuidando, de verdade. E sim, cortei o meu cabelo, cortei as minhas madeixas, cortei meu cabelinho. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. É verdade, é verdade. Deu um tapa no visu. Ah, tava com o cabelinho já, que tava complicado. Pior que eu gosto de cabelo comprido, né? Eu sempre gostei, só que o meu cabelo não fica legal. Eu não consigo arrumar ele, né? É que eu tenho preguiça de arrumar ele. Aí tem que cortar, né? Tem que cortar, faz parte da vida. Vamos lá. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês. A primeira delas é que é muito ruim ficar uma semana inteira sem vê-los. É muito ruim. Mas é justo, porque na outra semana eu tinha visto vocês 2 vezes na semana, daí na semana passada houve a compensação. Aí hoje voltamos à nossa programação normal, que eu tenho certeza absoluta que vocês nem lembram o que eu falei na última aula. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês não fazem a menor ideia do que eu falei na última aula. Mas tudo bem, eu tô aqui para ajudar. Não tem problema nenhum. Outra coisa que eu queria daí ver com vocês, tá? Eu preciso que vocês me digam que vocês estão com dúvidas pontuais na redação. Muito bem, Bruna. O que vocês têm de dúvidas pontuais na redação. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a aula agora e a gente vai conversando, a gente vai continuando o conteúdo como deve ser feito, mas eu quero que vocês vão meio que anotando no cantinho assim, eu não me lembro como é que faz isso aqui na redação, eu não me lembro se pode fazer isso aqui, eu não me lembro se pode isso, eu não sei como é que faz a introdução, não lembro como é que... Tipo assim, vai colocando coisinhas que vocês estão com dúvida, porque daí no final da aula eu gostaria que vocês manifestassem para mim, porque daí eu vou anotar as dúvidas de vocês e o início da próxima aula vai ser todo respondendo todas as dúvidas que vocês têm de forma pontual. Ou seja, vai ser uma aula on demand, entendeu? Porque eu tenho muitas coisas para passar para vocês, só que eu tenho que me dividir nessa 1h20 que eu tenho de aula com vocês com português e redação. E eu quero tocar um pouco mais em frente a parte do português. Porque apesar de estar dentro do nosso cronograma tudo certinho, eu estava muito afim de já entrar numa análise sintática, sabe? Eu queria muito começar a ver objeto com vocês, começar a ver algumas outras coisas, e para isso eu vou ter que tocar um pouco mais o português, sabe? Para que vocês se sintam mais seguros. Sempre, a minha intenção sempre é a segurança de vocês, né? Porque se for só por dar a aula em si, isso aí eu tenho as aulas gravadas também, entendeu? Tipo, não, eu quero que tenha essa interação com vocês, eu quero que tenha essa participação de vocês. Então vocês têm que me dizer também o que vocês estão tendo de problema para que eu vá resolvendo aos pouquinhos. Então, vou repetir. Agora eu vou tocar a aula em frente de português, e vocês vão prestando atenção na aula, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês vão anotando as dúvidas que vocês têm de redação de forma específica. Professor, eu não sei como é que faz uma citação direta. Professor, eu não sei como é que faz uma introdução. Eu nunca consigo fazer uma introdução. Professor, eu não sei se o título pode isso ou pode aquilo. Vai colocando no cantinho e no final da aula eu vou pedir que vocês manifestem isso para mim. Eu tô com meu bloco de notas aberto aqui e eu vou anotar as dúvidas de vocês. E aí na semana que vem, o início da aula vai ser todo respondendo só dúvidas de vocês, tá? Tá perguntando ali também sobre a redação da semana, se ainda tá no prazo, porque não ganhou ainda, tá tudo certo, tá? Inclusive, eu quero pedir desculpa para vocês que nas 2 últimas semanas, olha só, eu me atrasei para postar, né? Eu me atrasei para postar o tema. Que droga, né? Que sacanagem da minha parte. Mas foi realmente por desatenção, assim. Porque daí, na outra sexta, eu terminei a aula e pensei, legal, terminei a aula. E não postei o tema, boca aberta. E na semana passada, como eu não dei aula pra vocês, eu esqueci total, total. Mas somos humanos. Tá? Mas eu tô cuidando disso. Tá. Então tá bom, vamos lá, vamos se divertir. Vamos se divertir, é ótimo, né? Se divertir dando aula. Aliás, tendo aula de português. A vida funciona assim, gente. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês o meu slidezinho. Vamos passar lá para frente. Passa.
E agora eu vou projetar. Agora eu vou projetar. Pronto. Ai, ai, isso é o que a gente estava vendo na semana passada, e sim, eu vou retomar com vocês de forma muito rápida para que a gente possa ir adiante, porque eu sei que é ruim do cara lembrar, né? Vocês tiveram um monte de outras coisas, vocês tiveram biologia, vocês tiveram química nesse meio tempo, daí é ruim do cara lembrar essas coisas. Então prestem muita atenção, porque o que a gente está discutindo nesse momento? Elementos comunicativos. Esse conceito, né, essa compreensão sobre os elementos comunicativos, ele vai dar para vocês mais ou menos 2 a 3 questões de forma direta, e a compreensão disso vai te ajudar com outras questões aí, tá? Mas são 2 a 3 questões de forma direta. E aí isso passa muito por começar entendendo como é que funciona a comunicação como um todo, né? Por isso que daí nós temos essa análise do discurso. O que é a análise do discurso que eu fiz com vocês? Que daí nós sempre vamos ter 3 pessoas do discurso, que é a pessoa que vai falar, a pessoa com quem tu vai falar, e a pessoa de quem tu vai falar, e o de quem tu vai falar não participa da conversa, mas tu tem um que fala e um que escuta. No caso de agora, eu estou falando e vocês estão escutando, tá? E aqui, quando a gente está dizendo também sobre a questão da comunicação, é claro que eu levo em consideração a fala, mas eu preciso te lembrar que o texto, a comunicação em si, ela não se dá só por fala. Ela vai se dar pelas palavras, daí pode ser escrito ou falado, pode ser por questões imagéticas, então muitas vezes a postura do teu corpo, tu apontar para o lado. Tipo, tu pode me falar alguma coisa e eu simplesmente não te responder nada, só fazer e cruzar os braços assim e ficar. Pô, isso já é uma resposta muito grande. Tu já sabe ler o que eu tô querendo te mostrar com isso, sabe? Então é muito importante que a gente consiga aprender a ler a postura dos outros também. E essas respostas, elas não se dão só de forma manifestada na fala, sabe? Então, muitas vezes um olhar, aí tu vai aprender, tipo, a pessoa tá falando contigo, ela desvia o olhar rapidamente, ó, tá mentindo, sabe? Então, isso traz a nossa comunicação de uma maneira muito mais inteligente. A gente deixa de ser ingênuo. E o grande objetivo meu, enquanto professor com vocês agora, ele transcende a ideia da... Ele transcende a ideia da prova, entendeu? Porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a entender isso aqui de uma forma melhor, vocês se comunicam de uma forma melhor. E isso aqui é o tipo de conteúdo que tu tem que levar pro resto da tua vida. Não é aquela coisa tipo assim, fiz a prova, não lembro mais. Não, não. Cara, isso aqui tu tem que guardar pro resto da tua vida. Porque tu vai começar a aprender a ler as pessoas de uma maneira um pouco mais competente. E claro, mesmo conhecendo isso aqui muito bem, às vezes tu não vai ficar o tempo todo também, sabe? Tipo, noiado. Mas tu vai ser menos ingênuo. Pelo menos essa é a grande intenção aqui. E aí, claro, tem o texto que é misto, que vai ter as duas partes. O... Alguém comentou ali, ó. Por isso existe o metaforando. O que é o metaforando? Eu já ouvi falar nisso aí. Vocês querem me explicar? Que eu já ouvi falar nisso aí. Metaforando é um canal que faz a leitura fria de movimentos, Tá, microexpressões, coisas perfeito. assim. Tá, obrigado. Era isso que eu tava precisando, Gui. Porque eu lembro que alguém comentou comigo que existia um canal que tava fazendo isso, eu não sabia se era esse, né? Que daí, tipo, pegava o cara falando alguma coisa, daí os caras meio que faziam um foco na expressão facial, no gestual e tudo mais, né? Tá. Muito bom. Mas depende bastante, né? Porque cada pessoa tem os seus padrões de comportamento, de expressão, de gestual, e isso influencia muito. Por exemplo, assim, tem estudos apontam que as pessoas, na verdade, quando elas mentem, na verdade, elas olham mais nos olhos, porque elas sabem que, teoricamente, mentirosos desviam o olhar. Então, Aham. elas se esforçam para olhar nos olhos quando elas mentem. E E tu, aí fica uma bagunça. Eu não sei o que é, se o mentiroso está olhando para o lado, se ele está olhando nos meus olhos, depende do padrão da pessoa. Maravilhoso, Gui. E tu sabe que esse comentário que tu fez, ele vai completamente ao encontro do que a gente discutia na semana passada sobre reconhecer cada elemento comunicativo. Por quê? Porque a partir do momento, por exemplo, que eu sou o emissor e eu vou falar com vocês, tá? Vocês são meus receptores. E eu desconsidero o meu receptor,
eu posso acabar falando uma besteira. E como assim falar uma besteira? Não, olha só, gente. Tem coisas que eu posso falar para um público que eu não posso falar para outro. Às vezes tem questões de intimidade, tem questões de eu ler, tem questões de eu saber, por exemplo, que a Carol é uma guria que, quando eu falo uma coisa, ela vai aceitar um pouco mais de boa. Tem coisas que eu falo, que eu vejo a expressão facial do Edu ali, o Edu tá, tipo, sorrindo, o Edu tá meio assim, bah. E aí, se eu falo uma vez, o Edu fez um... o Edu fez aqui, ó. Eu não vou falar a segunda, entendeu? Então eu vou aprendendo a ler, e não precisa ser uma coisa instantânea, sabe? É uma coisa, muitas vezes, que vai se criando com a convivência. A mesma coisa agora, o Gui falou, ah, não, porque tem gente que tem determinados padrões e tal, tem gente que mente olhando no olho, tem gente que mente não olhando. Sim, e aos poucos tu vai aprendendo a reconhecer com base no padrão de comportamento da pessoa. Se tu convive, por exemplo, eu convivo todos os dias com o Gabriel. Todo dia eu tô falando com o Gabriel. Aí o Gabriel, sempre que ele mente pra mim, ele desvia o olhar. Então ele vai falar uma coisa pra mim e desvia o olhar, ó, mentiu, mentiu. Entendeu? Então tu já começa a aprender, mas isso não significa que todo mundo seja assim. E olha só, eu até tinha falado para tinha falado para vocês daquele vídeo do Fly. Vocês lembram do vídeo do Fly? Não falei para vocês? Eu devo ter falado do vídeo do Fly, porque eu amo aquele vídeo com todas as minhas forças. Eu nunca falei desse vídeo para vocês? Falei, né? Cara, aquele vídeo é Falou maravilhoso. não é sobre aquilo de pegar a mina, não sei o quê, De pegar acho a que é mina na alguma balada. coisa assim. Cara, aquilo Isso. é maravilhoso, meu. Aquele vídeo é muito bom. Porque daí é o Fly dançando assim, mostrando, vou te ensinar como é que pega a mulher na balada. Aí tu olha pra mina. Se a mina olhar de volta e desviar o olhar, é porque ela já tá querendo. E aí, se a mina olhar assim, de cantinho e mexer no cabelo, é porque já é tua. Eu fiquei, cara, que coisa absurda, velho. Porque o que acontece? Tá. Quem já foi em festa? Quem já foi em festa e ficou com alguém numa festa, sabe que isso pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de tu olhar pra guria e a guria mexer no cabelo e ela realmente queria. E aí tu chega, dá uma conversada, aí se ela quer, beleza, rola. Se não quer, paciência. Cara, mas isso não é um padrão. Não é todo mundo que olhou pra mim e mexeu o cabelo. Então vou ali. Cara, não sei, entendeu? Tipo, tu tem que aprender a fazer uma leitura de receptor, fazer uma leitura de emissor, fazer uma leitura de público. E a partir dessa leitura de público, tu vai começando a se virar, entendeu? Aí a Marina colocou, às vezes o cabelo só caiu na frente do rosto. Sim, a mina tá tipo com o cabelo na boca, assim, fazendo... E aí tu olha e pensa, você me quer. Tipo, não faz sentido isso, cara. Não é assim que funciona a vida, cara. Sabe? Só que qual é o problema que isso causa? É essa preguiça que a gente tem, olha só. E aí vem uma problematização importante, tá? Essa preguiça que a gente tem em fazer leituras de públicos cria padrões pré-estabelecidos na nossa cabeça. E ao criar esse padrão pré-estabelecido na nossa cabeça, o que a gente faz? A gente vai na festa. Aqui eu tô te mostrando a consequência, tá? A gente vai na festa, tu olha pra uma guria, a guria mexeu o cabelo, tu já pensa, me quer. E vai na guria. Tem alguns que são mais agressivos, tem outros que são mais de boa. Daí a mina diz, eu não quero. Aí o cara, como assim tu não quer? Como assim tu não quer? Se toda vez que uma guria olha pra mim e mexe o cabelo, é porque ela quer. Como assim tu tá te fazendo de difícil? E ó, e vai em cima, e vai em cima, e vai em cima, em cima, em cima. Como assim? Eu olhei o vídeo do Fly, ele explicou tudo isso pra mim agora. O Fly é uma mentira? Como assim o Fly? Exatamente. E aqui a gente tá fazendo uma piada de uma situação que é muito séria, mas é porque eu tô tentando trazer um pouco de leveza para isso, sabe? Porque realmente aí é que começa a ficar a passar a linha do assédio, assim, sabe? Mas são coisas que para nós são coisas muito cotidianas, em que as pessoas não entendem limites. Mas por que não entende limite? Porque como assim o teu limite é diferente do meu? Como assim a tua percepção de mundo é diferente da minha? Como assim? Sabe? Então, isso tudo faz a gente perceber o quanto é muito mais complexo do que parece tu se relacionar com outras pessoas, tu viver em sociedade e principalmente tu se comunicar em sociedade. Porque os padrões que a gente vai criando na nossa cabeça, às vezes eles vão sendo quebrados, porque as pessoas têm limites diferentes, porque as pessoas têm percepções diferentes, porque as pessoas têm padrões diferentes. E aí tem gente que sabe lidar e tem gente que não sabe lidar. E aí a gente começa a entender melhor as cabeças das pessoas que são um pouco mais
não vou dizer preconceituosas, mas tu começa a entender como é que funciona mais ou menos a cabeça dessas pessoas que são mais brutas, mais agressivas, enfim, tá? Porque o cara não tá sabendo lidar com essa quebra de padrão. E aqui digo cara, gurias, enfim, pessoas, tá? Então, tô mostrando para vocês uma coisa que é cotidiana, mas que sempre tem uma explicaçãozinha científica no fundo, sabe? As coisas são menos aleatórias do que parece. São menos aleatórias do que parece. Simples assim, tá? Então a gente tem que aprender a fazer uma leitura do nosso público, do nosso receptor, do nosso emissor, porque daí tem determinados emissores que, quando o cara te fala determinada coisa, tu já pensa, ih, quer alguma coisa de mim. Ah, essa pessoa tá falando isso, não quer de graça. Ah, essa pessoa tá falando isso é porque ela tá tentando me enrolar. Essa pessoa tá tentando falar isso porque ela, sabe? Tipo, tu já começa a meio que se... Tu deixa de ser ingênuo e tu começa a lidar melhor com isso. E aí falei para vocês também de outros elementos comunicativos, como o canal, por exemplo. Ah, o que que é o canal? É a ligação que se tem entre o emissor e o receptor. Tu precisa ter uma ligação entre os dois. Não adianta eu estar na minha casa e o meu receptor estar na casa dele e a gente não está conectado. Então tu vai ter que fazer uma conexão. Essa conexão pode ser pelo computador, pode ser por telefone, pode ser via WhatsApp, pode ser via Zoom, pode ser via canal do YouTube, pode ser via canal da televisão na Globo. Não sei, alguma coisa precisa nos colocar em contato, tá? Esse contato não precisa ser pessoal, mas alguma coisa tem que fazer eu chegar em ti, tá? Nesse caso de agora, eu estou falando, então eu sou o emissor, e aí o Edu tá com a câmera ligada. Como o Edu tá com a câmera ligada, a gente tá fazendo uma troca, a gente tá fazendo um diálogo, mesmo que ele não ligue o microfone dele. Então eu sou o emissor agora, tô falando, e o Edu tá recebendo, e simultaneamente ele tá me mandando de volta alguns sinais. Que sinais são esses? Sinal de, entendi, pode seguir. Não entendi. Não, para aí. Então, no meio da minha fala, se o Edu faz isso aqui, ó, eu já vou dar uma freada, vou explicar de novo, explicar de uma outra forma, dar outro exemplo, porque ele tá me mandando esses sinais também. Então, a gente tá fazendo essa troca de emissor e receptor o tempo todo. E isso se torna um diálogo. E nós estamos conectados por meio do Zoom. O Zoom é o nosso canal aqui de comunicação. E dentro desses canais de comunicação, a gente vai percebendo, por exemplo, que existem canais que favorecem essa troca e canais que não favorecem. O Zoom permite o Edu ligar a câmera, permite o Edu escrever no chat, então permite essa troca. Mas se fosse um canal de televisão, não permitiria essa troca, porque eu só ia enviar sinais para ele e ele não ia conseguir me enviar sinal de volta nenhum, tá? Então tem que ter cuidado com isso. E aí a gente chega numa diferenciação que eu considero que seja a mais delicada aqui, que é entre a mensagem e o referente. O que vai acontecer? Só deixa eu ver aqui o chat rapidinho, porque chegou algumas mensagens. Esse cara tá me olhando, você tá olhando meu cabelo, tem suas imitações também, seja por sociais, Perfeito, Bruno. É isso aí. Muito bom. Aí nós temos, então, mensagem referente. O que vai ser a mensagem, tá? A mensagem vai ser a forma. E aí eu preciso que vocês tenham muito cuidado com isso. Enquanto que o referente é o conteúdo. Professor, tem uma dúvida. Uhum. Estão cortando grama aqui, desculpe. Não. A mensagem a gente tinha comentado também antes, né? Aquela frase que você usou, você está muito bonito, daí uma pessoa fala, o professor, por exemplo, e o irmão, né? Daí a gente vai comentar de novo, daí mensagem novamente agora. Sim. Fica tranquilo que eu Tá. vou só fazer uma diferenciação, tá? Tá, Porque... mas aquilo tinha a ver com mensagem, né? Sim. Isso aí. Obrigado. Porque olha só, o que eu quero me certificar de vocês, tá? Para poder passar adiante. A questão da mensagem e do referente, ele é muito controverso. E vocês vão encontrar livros didáticos, inclusive, que associam a mensagem ao próprio conteúdo, fazendo um recorte do referente. Por isso, eu estou aqui para colocar em xeque esses livros didáticos e para ajudar vocês, tá? E depois isso vai ficar justificado quando a gente falar de funções de linguagem. Então, por favor, guardem isso. A mensagem é relacionada com a forma e o referente ao conteúdo. Como assim, professor? O que acontece, tá? Tu pode ter, e aí eu usei um exemplo com vocês,
que é o do saia. Eu não sei se eu usei esse exemplo na real. Eu coloquei essa palavra aqui para vocês? Não? Tá. O que acontece? A mensagem é essa aqui. A mensagem é essa aqui. Essa é a mensagem. A questão agora é, o que que isso quer dizer? É isso que eu tô querendo saber de vocês agora. O que que isso quer dizer? Não tem como saber, Por que não? por causa que pode ser duas formas, pode ser uma roupa ou um... É isso aí que a Marina falou. Isso. É E como é exatamente que a esse gente chega na pensamento. resposta? De acordo com a referência. Vocês estão entendendo? O conteúdo só surge a partir da referência. Se não, é uma mensagem entre aspas vazia. Nunca é vazia, tá? Mas eu vou colocar entre aspas vazia. Eu pego essa mensagem aqui, saia. Isso aqui é só uma mensagem. Para eu conseguir interpretar, entender o que diz essa mensagem, eu tenho que ter um contexto maior. Porque daí, esse contexto, se ele não for dado, eu vou trazer a minha própria consideração empírica. Alguma coisa eu vou usar para me virar, para tentar desvendar o que está sendo dito ali. Então, se eu pego esse saia e colo em cima da minha porta, naturalmente eu vou olhar e vou sair. Se eu pego Mas esse um local saia, também tem um significado, não? Digamos que como tu é que tá é? numa festa, digamos que tu tá numa festa e alguém chega pra ti, saia. E Tu aí? vai. Eu acho que a pessoa entenderia como sair da festa. Não. E se eu estiver usando uma saia? Daí eu não sei. É isso. Aí É tá esse o que meu ponto. nem. E se antes tu tivesse dito, olha a minha saia, só que com a música tu não ouviu olha a minha, e aí só entendeu saia. É verdade. Muito bom. É isso que eu nem gosto. O professor falou que a gente é responsável pelo que o outro vai entender, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Imagina só, daí corta, aí só ouve a parte do saia, inclusive, tipo, nem aparece olha a minha, daí só aparece o saia. Aí, tipo, queria mostrar pra pessoa a tua saia e a pessoa fica, tipo, tá, desculpa, e vai embora. A questão é a seguinte, tá? Esse saia, ele dentro de um contexto maior, ele sempre vai ter um sentido. Fora desse contexto maior, tu vai ter que dar um sentido pra ele, porque ele é uma mensagem que tá chegando em ti. Chegou em ti, chegou no teu cérebro, pum, bateu aqui, saia. Agora, qual é a tarefa do teu cérebro? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso, eu não tô dizendo que vai levar 5 minutos para entender. É tipo, na hora. Só que na hora tu vai usar todos os elementos que estão ao teu alcance para conseguir chegar nessa interpretação. Então, se tu pega essa placa saia e coloca em cima de uma porta, o cara vai olhar e pum, automaticamente vai sair. Se tu pega essa placa saia e coloca em cima de uma arara de roupas, naturalmente a pessoa não vai embora. A pessoa vai olhar e vai dizer, pô, beleza, era o que eu tava procurando. E vai ali. Entende? Os exemplos são muito bons. Então, a ideia aqui é justamente vocês perceberem que a mensagem chega, ela bate na tua testa aqui, ó. Ela bate aqui, ó. Pá. Como é que tu vai entender essa mensagem? Sempre vai depender da referência que tu tem, da referência que tu tem. Porque a partir da tua referência, tu vai dar um conteúdo para essa mensagem. Vou dar um exemplo. Uma vez nas Olimpíadas de 2014. 2012, que foi no Rio de Janeiro. Foi nas Olimpíadas? Não, foi no PAN de 2007. Alguma competição que aconteceu no Brasil. Competição, assim, ó, com vários jogos. Acho que foi as Olimpíadas... Não, 2012 foi Londres. Quando é que foi no Brasil? Puta merda. Ah, esqueci total. Mas, enfim, teve uma competição no Brasil. E aí, fizeram a competição do vôlei de praia. E aí foi jogar uma dupla, sei lá, brasileira contra uma dupla muçulmana. E aí a dupla brasileira, feminina, no vôlei de praia, jogou com o shortinho aquele e com o topzinho. Enquanto que a dupla muçulmana jogou com o shortinho, o topzinho, mas com uma malha preta que tapava do pescoço até o tornozelo. Vocês já devem ter visto isso. E aí, na época, 2016, obrigado, gente. Na época,
Foi assim, ó, um escândalo. Sim, foi 2016, é óbvio. O Brasil ganhou no Maracanã lá o futebol. Foi um escândalo aquilo lá. Que as pessoas olharam e pensaram assim, meu Deus, porque isso é opressão para as mulheres, porque isso é um absurdo o que estão fazendo com essas mulheres. Só que qual é a referência que nós temos? A referência que nós temos é o Brasil. E no Brasil, por mais preconceituoso que o país seja, uma mulher pode usar o seu biquíni. E é um absurdo uma muçulmana não poder fazer isso. Porque isso é uma opressão. Só que essa é a nossa referência. A gente olhou para aquilo e pensou, um absurdo. Para elas se sentiriam até mal se tirasse aquilo. Vocês estão entendendo? É uma questão cultural, é uma questão de se olhar a perspectiva que elas próprias têm. E vou dizer assim, ó, deve ter gente lá que pensa, meu Deus, é um absurdo, eu não gostaria de estar usando isso. Mas tem muita gente que foi criada assim desde sempre e que não entende isso como uma opressão, que entende isso como a manifestação cultural do país dela e que é melhor, inclusive, que seja assim. Eu não sei qual é o caso ali, tá? Eu não sei se elas se sentiam oprimidas, não sei. Eu tô só colocando isso na mesa para que a gente entenda que tem coisas que a gente vai olhar e vai pensar, meu Deus, que absurdo, tem coisas que a gente vai olhar e, cara, a referência daquelas outras pessoas não é absurda. É outro tipo de vida, é outro tipo de conceito. E esse outro tipo de conceito te dá um novo conteúdo. Então a gente olha para aquela mulher com um topzinho, mas com um negócio que tapa do pescoço até o tornozelo e pensa, opressão. Para elas próprias que estavam usando e para as pessoas do país delas, correto? Justo. Assim que é bom. E provavelmente elas olharam um absurdo que era as mulheres brasileiras estarem sem. Vocês entendem? Aí tu vai olhar e pensar, ah, mas assim então a gente relativiza tudo. Sim, a gente relativiza tudo. Tem coisa que é absurda, tem coisa que não é, mas muita coisa se dá muito pelo nosso tipo de compreensão de mundo. E a nossa compreensão de mundo não é a mesma compreensão de mundo que outras pessoas têm. É claro que a partir disso eu não preciso achar bonito, por exemplo, sei lá, que um país qualquer aí, um cara mais velho case com uma criança de 10 anos. Não tô dizendo isso, tá? Porque daí para isso nós temos direitos humanos, daí para isso nós temos a ONU, para isso nós temos outras coisas que vão regulamentar o que é justo, que não é justo, que vale, o que não vale. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de outra coisa. Estou falando simplesmente de tu olhar, por exemplo, para uma mulher que usa burca e pensar, bah, isso é um absurdo. E para elas que usam, elas pensarem, bah, é assim que eu me sinto bem. Como é que eu vou entender? Não sei, porque eu vivo outra coisa. Saca? Eu vivo outra coisa. Pronto. Eu posso olhar para isso e pensar, bah, que estranho, né? Paciência. Por isso que eu tô dizendo assim, ó, a mensagem que chega, ela chega para todo mundo. Só que tu só vai conseguir extrair um conteúdo disso a partir do momento que tu tem uma referência. A mesma coisa agora, olha só, nesse momento nós temos quantas pessoas na aula? Nem sei quantas. Tem 13 pessoas, 13 alunos, tá? E eu. Temos 14 pessoas ao todo. Vocês têm noção de que eu tô falando exatamente a mesma coisa para todas as 13? E tem gente que vai me entender e gente que não vai. Por quê? Porque tem alguns que já têm um pouco mais de referência em cima disso e tem outros que estão ouvindo pela primeira vez e, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? O que está acontecendo nessa aula? Cara, tem muita gente diferente aqui. Entende? Então, a mensagem está chegando nos 13. Só que tu só vai conseguir extrair um conteúdo se tu tem a mesma referência que eu, ou se tu tem uma referência parecida, se tu consegue extrair a referência para extrair esse conteúdo. Mas a mensagem chega. Por isso, repito, mensagem não é o conteúdo em si. A mensagem é a forma. É a forma. Enquanto que o referente, sim, vai ser o conteúdo. Cuidado com isso, porque tem vários livros didáticos que já dizem que a mensagem é o próprio conteúdo. Não é. Não é. Tá? Cuidado. E a última parte é o código. E aí o código... O código eu acho que é um dos mais engraçados que tem, na real. Porque ele é uma... Cara, assim, ó. Ele é disparadamente o mais difícil. Mas eu vou tentar simplificar para vocês. E aí vocês me dizem se simplificou ou não, tá? Deixa eu só ver aqui que chegou a pergunta. A mensagem pode ser relacionada também pela falta de interpretação? Quando falamos algo no WhatsApp, por exemplo,
e a pessoa interpreta como se estivéssemos discutindo, mas mandamos normal? Ou seria no sentido de até que ponto você se esforçou para a pessoa entender? Ah, bem legal, essa pergunta. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Vou juntar as duas perguntas que chegaram, porque daí a Marina fez uma pergunta ali. Então, quando tu envia uma mensagem, você está, na verdade, mandando um referente? Na verdade, tá mandando tudo, né? Porque, olha só, os elementos comunicativos todos estão envolvidos em qualquer tipo de comunicação que tu tenha. Qualquer tipo de comunicação, tu tem os 6 elementos, tá? A questão agora é a seguinte, tu mandou uma mensagem, pum. Se essa pessoa é capaz de interpretar aquilo que tu tá falando da maneira correta, ela tem a mesma referência que tu. Se ela interpretar de uma outra maneira, ela tem uma outra referência. Mas a mensagem tu enviou, pum. Entendeu? Por isso que a gente pega o celular e envia mensagens pros outros. Só que tu não tem nenhuma garantia de que a pessoa tá entendendo o conteúdo. Mas a mensagem tu enviou. Entendeu? Assim como, tu tem 100 mensagens não lidas. Para tu conseguir entender, tu tem que abrir a mensagem e aí tu tem que fazer a leitura e a interpretação daquela mensagem para chegar no conteúdo. E aí tem essa pergunta ali do, se a pessoa não entendeu o que tu mandou no WhatsApp, por exemplo. Vou dar um exemplo básico, tá? O meu pai, ele antes antes ele enviava as mensagens no WhatsApp todas em caps lock, todas em letra maiúscula. Todas. Na primeira vez que ele me mandou, eu achei que ele tá gritando, obviamente, né? Porque a gente tem esse padrãozinho de achar que o caps lock é quando tu tá, tipo, enfático, tu quer gritar. Mas ele mandava só um Oi, Felipe. Oi, Felipe. E tipo, Oi, Felipe! Sabe? Assim, eu li assim. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a perceber que a minha referência era diferente da dele. Nesse sentido. Ele não tinha a referência que eu tinha. Se ele não tinha a referência que eu tinha, como é que eu ia cobrar dele? Ô pai, como é que tá usando esse caps lock aí? Entendeu? Tipo, deixei. Ele mandava as mensagens em caps lock e eu lia, porque eu aprendi a ver a referência que ele tem, eu lia como normal. Entendeu? Por isso que a gente tem a comunicação de uma maneira tão complexa. Porque não é para todo mundo. As coisas não servem para todo mundo. Tem que olhar assim, tá, esse meu receptor aqui, ele tem determinadas referências de mundo. Então eu vou adequar a minha mensagem para ele. Eu vou adequar a minha mensagem. Aí, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo básico para vocês. Qual o conteúdo que eu quero chegar? Eu quero chegar na compreensão. Vamos ver um exemplo basiquinho aqui. Eu quero que todos vocês entendam que o Grêmio é melhor que o Inter. Tá, tudo bem. É um exemplo banal. Finge que o Grêmio é melhor que o Inter no mundo, tá? E eu quero que vocês entendam isso. Aí eu chego pro Gui e falo assim, Gui, o Grêmio é melhor que o Inter. Pum, joguei a mensagem. Joguei a mensagem. Joguei a mensagem. Aí eu chego pro Edu e digo assim, o Edu, na minha cabeça eu penso assim, o Edu não vai se convencer fácil. Porque eu chego no Gui e digo assim, o Grêmio é melhor que o Inter. E o Gui fica, é mesmo? Então tá bom. Aí eu vou lá e convenço o Gui. Beleza, joguei a mensagem pra ele. Só que o Edu já é um cara mais assim, 28 anos da minha vida torcendo pelo Inter, mas agora que tu falou... Não, agora que tu falou, não tinha pensado nisso. Aí, aí o Edu, eu penso assim, o Edu, se eu só disser, o Grêmio é melhor que o Inter, ele não vai pegar. Ele não vai se convencer. Então o que que eu faço? Antes de chegar nele e dizer assim, o Grêmio é melhor que o Inter, eu chego assim, meu, olha só, tu viu que esse ano o Inter perdeu o Gauchão pro Grêmio e foi eliminado pro Vitória. E foi eliminado pro Olímpia. Não, olha só, tudo bem. O Grêmio tá mal. Não, o Grêmio tá mal. Mas o Inter não ganhou nem Gauchão esse ano, bicho. Nem Gauchão. O Grêmio ganhou Gauchão. Meu, o Inter nem Gauchão ganhou, velho. Tu viu isso? Quando eu jogo essa mensagem pra ele, o que que eu tô dizendo? Que o Grêmio é melhor que o Inter. O conteúdo é o mesmo nos dois casos. Só que a forma como eu cheguei no Gui e a forma como eu cheguei no Edu são formas diferentes. Por quê? Porque eu tô lendo meu receptor. Porque eu sei que o Gui eu convenço mais rápido e o Edu, eu já tenho que eu tenho que dar uma volta no cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tudo mais. Entendeu? Então isso é aprender a ler o teu interlocutor. Tá aqui, eu tô usando um exemplo completamente banal, mas vocês entendem que o conteúdo das duas coisas que eu falei era o mesmo?
Era literalmente o mesmo. Só que para um público, eu tenho que talvez ser mais direto, e para outro público eu não posso. Para outro público eu tenho que dar uma volta. Isso é o que faz, por exemplo, eu ter assim, ó, eu tenho que falar sobre objetos diretos. Aí eu chego numa turma e digo, ó, gente, aqui, ó, o objeto direto é o complemento do verbo que não vai passar por uma preposição e nananã, e nananã. E aí, tipo assim, tu vai pegando o conteúdo. Só que tem turma que eu tenho que entrar e cantar a musiquinha lá do objeto direto, porque se eu só falar, o cara não vai pegar. Então eu tenho que mudar a minha forma, tenho que mudar a minha mensagem para chegar no mesmo conteúdo. O conteúdo é objeto direto, é complemento do verbo que não passa por preposição. Só que se eu chego numa turma e falo isso, os caras entendem. Se eu chego numa outra turma e falo isso, não vai entender. Aí o que eu faço? Pessoal, vamos junto lá cantar a musiquinha. A musiquinha do objeto, o objeto é direto, ele não tem preposição. Entendeu? Não, não tem musiquinha. Não tem musiquinha. Mas a ideia é vocês perceberem que o conteúdo ele se dá da mesma forma. Desculpa, o conteúdo é a mesma coisa, mas eu tenho formas diferentes. Entendeu? Vai ter um público que eu tenho uma forma de fazer, outro público que eu tenho outra forma de fazer. Simples assim. Fez sentido? Dos mesmos produtores de Blavers. Sabe que eu tenho umas paródias, né? Eu tenho paródias. Mas eu não... Objavlers. Só que eu não divulgo mais minhas paródias. Mas eu fazia muitas paródias antigamente. Quando eu era jovem. Que agora eu tô no auge dos meus 28 anos. Deixei de ser jovem. O Gui aqui, ó. Muito bom. Se você não sente dor nas costas ao deitar e ao sair da cama, você não sabe. Muito bom, muito bom. Enfim, acho que deu para entender bem, tá? Porque isso aqui é complexo, por isso eu não me importo de ficar um pouco mais de tempo falando sobre isso. Mas aí a gente chega então no código, tá? E o código, eu vou tentar simplificar, mas ele é disparadamente o mais difícil. Mas ele só é o mais difícil se a gente for considerar ciência, assim, ciência. Eu vou tentar ser um pouco mais simplista para explicar para vocês o código, porque é o seguinte, olha só. O código se dá da seguinte maneira. Eu tenho uma coisa aqui, ó, no meu cérebro. Tem uma coisa no meu cérebro e eu quero passar essa coisa para o teu cérebro. Aí, essa coisa que está no meu cérebro aqui, eu vou passar para ti e tu vai chegar tudo embaralhado, assim. Aí o teu cérebro tem que ser capaz de interpretar o que eu estou dizendo e desembaralhar isso aqui. Desenroscar isso aqui. Como assim, professor? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu enfileirei um monte de desenho. Desenhos. Vocês lembram lá da parte de fonética? Desenho, isso aqui é um desenho. Letra é desenho. Assim como, se eu for olhar o árabe, é uns desenhos. Se eu for olhar o japonês, é uns desenhos. Se eu for olhar o coreano, é uns desenhos, tá? A gente usa esses desenhos aqui. Aí eu peguei esses desenhos e comecei a botar um do lado do outro. Se eu coloco esse desenho aqui para uma pessoa que nasceu no Brasil, aí eu peço assim, ô Joãozinho, tu, por favor, interprete isso para mim. Não precisa, tá? Mas tipo assim, Joãozinho, interprete isso para mim. Aí o João vai olhar e vai dizer, abacaxi. O que você quer dizer com abacaxi? Bom, esse abacaxi pode ser uma fruta ou pode ser um problema, né? Tem que descascar um abacaxi. Então tu começa a interpretar a mensagem que chegou, mas tu só consegue interpretar a mensagem que chegou porque tu desembaralhou o bagulho no teu cérebro. Porque se eu pego esse abacaxi e mostro para um japonês, o cara vai olhar e vai dizer e nem desembaralha. Porque ele não está acostumado. Ele não faz a menor ideia de qual é o som que a gente usa em português. Ele não faz a menor ideia de como é que ele interpreta a organização dessas letras nessa ordem assim. Porque não é a dele, tá ligado? Não é a dele. Ele tá acostumado com o quê?
com flango. Ele está acostumado com o quê? Com outro código. Com outro código. Então, o código que eu estou usando para conversar com vocês é língua portuguesa. Por quê? Porque ao utilizar a língua portuguesa e tu conhecer a língua portuguesa, sai um monte de som da minha boca, sai um monte de coisa aleatória da minha boca, que entra no teu cérebro e tu consegue decodificar tudo isso. Consegue compreender tudo que eu estou te passando. E ao compreender tudo que eu estou te passando, aí sim tu vai fazer a interpretação, a leitura do público, a leitura não sei o que lá. Então vocês conseguem perceber o quanto isso acontece rapidamente no teu cérebro? É tipo instantâneo. E é justamente por isso que se diz, por exemplo, que tu só sabe uma língua estrangeira quando tu para de traduzir. Porque a tradução atrasa todo esse processo de comunicação. Todo esse processo. A partir do momento que eu falo para vocês, por exemplo, assim, ó, casa. E tu, na hora, já sei que é casa, já veio uma imagem de casa, daí agora eu tenho que tentar encontrar um contexto para isso, e pum! E a gente comunica. Beleza, tu é fluente. Agora, se eu coloco isso aqui, aí eu digo house. Aí tu, house é casa. O que será que ele quer dizer com casa? Bah, daí já atrasou toda a tua comunicação e isso não é fluência. Isso é tradução. A fluência se dá quando eu digo house, tu, pum, peguei. E isso é muito de prática. Isso é muito de vivência, tá? Ah, mas professor, agora eu já tenho 30 anos de idade, eu não consigo mais. Consegue. É só tu conviver o tempo todo com isso, porque daí essa velocidade é o que vai te dando a fluência para que tu consiga lidar e se comunicar. Mas a tradução em si, ela vai te atrasando nisso, tá? Aí chegou uma pergunta muito boa. Os cachorros treinados não possuem código? Quando falamos comer, passear, não, ou tô viajando? Sim, claro que possuem códigos. Claro que possuem códigos. A ideia do código é muito boa, tá? Porque o que acontece? Tu vai fazer algum sinal, que aqui eu tô trazendo um sinal mais complexo, que é formação de frases, de orações e tudo mais, mas tu vai fazer um sinal pro teu interlocutor. O teu interlocutor vai pegar esse sinal e vai interpretar esse sinal. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês já jogaram imagem e ação alguma vez na vida de vocês? Pô, imagem e ação é muito legal. Vocês já jogaram imagem e ação? Gabriel, sim. Imagem e ação é legal porque assim, tu pode jogar de desenho ou de mímica. Jogar de mímica é mais legal. Ainda mais se vocês têm mais de 18 anos, né? Pra quem tem mais de 18 anos, quando tu bebe uma coisinha junto pra jogar imagem e ação, é mais legal ainda. Porque fica muito divertido. Se tu não tem 18 anos, todinho já é suficiente. É muito legal jogar com todinho. Mas a ideia é a seguinte, tá? Tu pega uma cartinha, aí tu olha pra pessoal que tá no teu time, bebe do alinho. Tu olha pro pessoal que tá no teu time e tu já começa aqui, ó. Essa é difícil. E aí tu vai lá e tu fica só assim, ó. Aí tu vai lá e tu, pum, faz a tua mímica. Quando tá fazendo tua mímica, tá todo mundo assim, ó. E chutando os bagulhos nada a ver, tu começa a ficar assim, ó. Presta atenção, presta atenção. Mas não pode falar, né? Mas tu fica puto da cara, porque as pessoas estão chutando os negócios nada a ver. Por quê? Porque ninguém entendeu teu código. Ninguém entendeu teu código. Porque não é uma coisa que é compartilhada de forma universal, assim, quando tá jogando o imagem e ação. Mas tem coisas que são compartilhadas de forma universal. Tem coisas que sim. Mas no imagem e ação, a partir do momento que tu começa a fazer a tua mímica, tu tá tentando criar um universo em que as pessoas compartilhem de todas as referências para que elas cheguem na resposta que tu quer sem falar nada, só com as imagens. Agora, por exemplo, o futebol, tá? Novamente o exemplo do futebol. Vocês sabem por que foi instituído o cartão amarelo e o cartão vermelho no futebol? Porque até a Copa de 66, o árbitro, ele apitava a falta, e quando era uma falta muito perigosa, tipo, o cara arrancou a perna do outro, o árbitro dizia, por favor, saia de campo. Vai embora. Só que, tipo assim, tu jogava futebol no Brasil, tinha um árbitro brasileiro. Tu jogava futebol na Inglaterra, tinha árbitro inglês. Só que a Copa de 66 na Inglaterra, e aí as Copas anteriores também, né? Mas a Copa de 66 na Inglaterra, teve um episódio em que teve um árbitro que era sueco, e ele foi expulsar um português. E o cara não entendeu o que o cara falou.
E o árbitro sueco dizia, por favor, saia de campo. E o cara, não vou sair, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. E se recusou a sair, dizendo que não tinha entendido. Porque eles não compartilham dos códigos. Porque o código sueco é um, o código português é outro. Tá? O que fizeram na Copa de 70? Apitou, levantou o cartão vermelho, já sai. Não tem conversa. Levantou o cartão vermelho e sai. Por quê? Porque daí tu cria um código que já significa todo, por favor, saia de campo, em qualquer língua do mundo. Então tu começa a compartilhar sinais que as pessoas sejam capazes de entender, capazes de decodificar. A ideia do cartão vermelho e do cartão amarelo, ele só surge porque eu não consigo conversar contigo. Se eu não consigo conversar contigo e dizer, por favor, saia, então, ó, levantei e já era, vai embora. Eu acho legal a gesticulação dos esportes, né? A gente entende as coisas, por exemplo, o VAR, isso aqui, né? tu já faz uma vez, maravilhoso. Cara, fantástico. Tu faz isso aqui uma vez, tu já sabe que é o VAR. Já sabe que é o VAR. Então, tu tem essa questão de codificação que tu vai fazer um sinal, esse sinal pode ser imagético, pode ser corporal, pode ser um sinal falado, pode ser um sinal escrito. Só que a pessoa que está do outro lado, ela só vai entender se ela compartilhar esse código contigo. Se eu nunca te falei que o cartão vermelho é para tu sair, se eu nunca te falei que cartão vermelho é para tu sair, eu vou te levantar um cartão vermelho e tu vai ficar me olhando assim. Ó. Porque a gente não compartilha do código. A mesma coisa se a gente for olhar para as línguas. A língua portuguesa. Se eu falar em português com alguém que entende português, tu vai decodificar. E aí tu pode ter problemas de referenciação. Tu pode não entender o conteúdo, mas tu é capaz, por exemplo, de decodificar. E isso é o que faz a diferença, só para vocês terem uma noção, isso é o que faz a diferença entre o que é ser alfabetizado e o que é ser letrado. O que resolve os problemas da educação no Brasil não é a alfabetização, é o letramento. É o letramento. E eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar nisso. O que é alfabetização? É eu aprender que A é A, B é B, C é C, e que se eu botar um B do lado de um A fica BA, se eu colocar um B do lado de um E fica B. Isso é alfabetização. Porque tu vai ser introduzido ao alfabeto. E o problema da alfabetização é que daí a pessoa não tem o mínimo de consciência do que ela está lendo, ela está só decodificando. E eu tenho certeza que vocês já conheceram pessoas ou já passaram por isso, em que a pessoa pega o texto e ela fica assim, ó. Tendo em vista a simultaneidade das cenas montadas no filme Babel, com o objetivo de apresentar a atuação de diferentes personagens em distintos países e culturas. Vocês já devem ter pego alguém que lia assim, e aí tu pergunta, tá, o que tu leu? Não sei. Por quê? Porque a pessoa sabe decodificar. Ela consegue pegar uma letrinha, juntar com outra letrinha e pum, jogar para fora. Só que tá, mas o que tu leu? Não sei. A diferença entre alfabetização e letramento é isso. O letramento, ele te proporciona decodificar e compreender o que está passando ali. Entender o que está sendo lido. O problema é que a gente não tem essa cultura. A gente não tem essa cultura. Aí vocês pensam o seguinte, tá? Tu tá lá na escola, lá na aula. E aí a Sora, lá nas séries iniciais, a Sora pega o livro didático e pede para os alunos lerem em voz alta. Vocês já passaram por isso? De ler em voz alta o parágrafo. E aí é um desespero. É um desespero. Porque tu fica assim, ó, não posso gaguejar, não posso errar, não posso fazer nada, porque se eu gaguejar, o resto da turma vai rir de mim. Então o que tu faz? Tipo assim, ó, tu tá em fila na sala, tu tá sentado em fila, aí tem cada parágrafo, a senhora diz, ó, tu vai ler esse parágrafo, depois vocês vão seguindo. Aí o que tu faz? Tu conta, tem 5 pessoas na minha frente. Aí tu conta, 1, 2, 3, 4, 5, tá, esse aqui é meu parágrafo. Então tu, ignorou total o que tava vindo antes, e tu tá lendo o teu parágrafo aqui pensando, esse aqui é o parágrafo que eu tenho que ler. Aí tu fica, tipo, lendo assim pra ti, pra não errar. Pra não errar. Aí chega na tua vez, e tu... Tu lê em voz alta, e passou pro próximo. E tu pensa assim, ó, ufa, deu.
Cara, que porra foi essa? Pra que serviu esse exercício? Pra bosta nenhuma. Pra ver se tu sabe ler. Só que não é saber ler, é pra saber se tu sabe decodificar. Porque se te perguntar o que tu leu, tu não sabe, porque tu não prestou atenção no que veio antes. Tu só decodificou o bagulho que tu tinha que ler na hora e passou pro próximo e tu já fica assim, ó, me livrei. Serviu de bosta nenhuma. Entendeu? É um desespero. Aí o Pablo, pior que isso, só lê na missa. Cara, tipo, tu vai no púlpito, lê pra todo mundo e tal. Cara, é que esse é o meu ponto. Na escola tu tá sendo obrigado. Aí na missa, na catequese lá, pediam pra ti também, tá, beleza. Mas aí tá, tu vai evoluindo nisso. Aí tem outros momentos da tua vida em que tu pode ler por vontade própria. Aí se tu vai ler por vontade própria na missa, aí tu se espera de ti uma ou outra postura. Mas quando tu é criança, tipo, é óbvio que tu só não quer errar. É lógico. Entende? Só que esse não querer errar, ele demonstra o quanto tu está só trabalhando com isso aqui, ó. É só isso aqui, não tem nada de referente, não tem nada de mensagem, não tem nada, nada. É só o código, é só tu blá, 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 jogando palavras para fora. O que tu leu? Não sei. Não sei. Essa é a ideia da decodificação. É tu conseguir assim, ó. A decodificação é importante. Só que mais importante do que só decodificar é tu conseguir decodificar e compreender o que está se passando naquela mensagem. Aí sim nós temos uma comunicação. Se não, não serve de nada. É o mesmo que eu pegar aqui e começar a dar uma aula toda em inglês. Ah, vou dar uma aula em inglês aqui. Cara, se tu sabe inglês, beleza. Se tu não sabe inglês, é um cara falando um monte de coisa que tu não tá entendendo. Aí, pessoal, eu sou especialista em código Morse. Eu sou especialista em código Morse. Então, por favor, silêncio que eu vou dar aula agora de português em código Morse. Se tu não entende código Morse, é um abobado batendo no microfone. Só. Agora, se tu entende código Morse, tu fica tipo, não acredito que ele falou isso. Ah, meu Deus. Entendeu? Não, eu não entendo nada de código Morse, eu não sei código Morse, foi completamente aleatório que eu fiz, tá? Mas, tipo assim, vocês estão entendendo? Não tem mais diferença. Tem um filme que é o Náufrago. O Náufrago é aquele do Tom Hanks, que ele pega a bola Wilson. É muito bom aquele filme. Ah, aquele filme é maravilhoso. E aí o Tom Hanks tem uma hora que ele tá na praia e ele vê lá longe, assim, lá longe. Eu não sei se era um navio ou se era um avião. Não, era um navio. Ele vê um navio lá longeão, assim, longeão, longeão. Aí ele pega uma lanterna e aponta pro navio. Eu não sei o que é a ASMR. Eu sou cringe, eu acho. Enfim. Aí o Tom Hanks pega uma lanterna e aponta pro navio. E aí ele fica, tipo, passando a mão na frente da lanterna e dizendo assim, ó, socorro. Tipo assim, ele vai falando em voz alta o que ele tá mandando pro navio com a lanterna. Por quê? Porque eu que tô assistindo, eu não sei código Morse. Se eu não sei código Morse, se ele pega a lanterna e fica só assim, ó. Tipo, não... E pior ainda se eu tô dentro do navio. Se eu tô dentro do navio, eu fico olhando assim, ó, que legal, uma luzinha lá longe, né? Que luzinha engraçada. E aí ele morre. Agora, se eu tô dentro do navio e conheço o código Morse, eu olho e penso assim, ó, socorro. Tem uma pessoa lá, entendeu? Daí tu tem que compartilhar os códigos para que saia a comunicação. Se tu não compartilha código, não vai sair comunicação. Final alternativo. Imagina o final alternativo de pautar o Tom Hanks aqui, ó, e alguém no navio assim, ó. Que luzinha engraçada. Tan, 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 daí vem só os créditos assim. Ih, morreu. Foda, né? Ai, vocês são muito bons. Deve ser numa festa. Se eu achasse que é uma festa, eu ia dizer pro navio ir lá, só pra conferir. Daí eu ia chegar lá. Ah, não, é só um cara. Vou embora.
Ai, vocês são muito engraçados. Tá, enfim. Chegamos ao final dos elementos comunicativos e agora que começa a parte difícil. Agora só... Meu Deus, sério. Sério. Porque o que acontece? A partir do momento que vocês entendem os elementos comunicativos, a gente consegue falar sobre quê? Sobre funções da linguagem. Vocês estudaram isso na escola? Vocês lembram de estudar isso que eu estou falando na escola? É mais ou menos, mais ou menos. Funções da linguagem. Então aqui, ó, vou botar 6 funções para vocês. Porque tem uma função... Ah, não, vou colocar os nomes das funções primeiro, depois eu vou explicar outra coisa. Nós temos a primeira função, que é chamada de função emotiva. Emotiva. Segunda função, ela é chamada de apelativa. Vai anotando. Terceira função é a função fática. Fática. A quarta função é a função poética. A quinta função é a função referencial. E a sexta função é a função metalinguística. Metalinguística. É a função metalinguística. O ensino médio foi um surto coletivo, não lembro. Mas... Legal, aproveitamos bem. Ah, meu ensino médio foi muito bala. Ah, foi muito tri. Foi muito show, foi muito legal. Gostei muito do meu ensino médio. Me diverti muito. Ah, tinha umas festas de formatura. Daí o cara ia nas festas de formatura dos outros colégios também. Aí ia virado pra escola. Ah, eu já fui de terno, assim, ó, várias vezes pra escola. Que eu ia direto virado. Tipo, no finalzinho do ano, assim, finalzinho do último semestre. Ainda tinha aula, só que tu já tava passado. Aí a gente ia nas formaturas e ia direto virado de terno pra aula. Ah, era muito legal. Bah, na real, nem é tão legal o ensino médio. Bah, formatura de ensino médio é um negócio super valorizado, gente. Nada a ver, nem é tão legal. Nem, né? Não foi tri, não foi tri. Não, mas falando sério. Bom a dos outros. Não, falando sério, a minha formatura foi traumática. Vocês sabem por que foi traumático? Olha só, eu fui em várias formaturas de outros colégios, assim, tá? Bah, eu ia em todas, assim, era muito divertido. Era muito divertido, muito divertido. Bah, fui em várias festas, várias festas. E aí, veio a festa da minha formatura. Vou contar rapidinho pra vocês essa história. É uma história triste, uma história muito triste. Veio a minha formatura. Daí fizemos a cerimônia no colégio lá, né? Aí, bah, peguei o canudo, festa, foto. Daí fomos jantar, e daí da janta, a gente foi pra festa de formatura. Que era num lugar na Cristóvão Colombo, aqui em Porto Alegre. Fomos pra festa de formatura. E eu sou formando. Fui pra festa da minha formatura. Ah, fui pra festa, bah, dançando lá, que eu danço assim, né? Bololão. Aí eu tava dançando lá. E aí eu encontrei uma menina com quem eu gostaria de conversar. Jogar Uno. A gente, né? Queria conversar. E aí, beleza. Conversamos na festa. a gente conversou na festa. Isso assim, ó, tipo, a festa começou, sei lá, 10h30. Não. Era conversar. A festa começou 10h30 e a festa ia, sei lá, até 6 horas da manhã. Então tinha muito tempo de festa. 10h30, eu cheguei na festa, começou lá, né, e tal. Daí a gente conversou, eu e essa guria. Conversamos. Batemos um papo sobre física, sobre astronomia. Essas coisas naturais de quem tá na festa, né? A gente tava lá conversando. E aí, deu tipo meia-noite. Sei lá, 00:30. Ela falou, bah, preciso ir embora. Eu falei, Daí bah, deixou o fica aí. sapatinho de cristal. Tipo isso. Deu meia-noite, 00:30, ela, bah, preciso ir embora.
Aí eu, não, fica aí. Não, preciso ir embora. Então tá bom, então vai embora. Ela falou, então vou embora. Eu falei, tá, então eu vou te levar ali na frente pra tu pegar o táxi. Não tinha Uber. Olha que velho que eu sou. Não tinha Uber. Pegar o táxi. Aí levei ela e as amigas dela, que eram todas minhas amigas também, né? Fomos até a rua pra levar ela pra pegar o táxi. Aí na rua, a gente conversou mais um pouco e ela pegou o táxi e foi embora. Foi ela e as amigas dela embora. Aí eu virei e fui entrar pra festa de novo. Quando eu tava entrando na festa, o segurança fez assim, ó. E eu, como assim eu sou formando? Ele, não pode entrar. Eu, sou formando, cara, eu vou entrar. Ele, não vai entrar. E eu não entrei. Eu perdi toda a minha festa de formatura por causa disso. E na época não tinha WhatsApp. Não era assim. Não era assim. Eu curti 2 horas da minha festa de formatura. E eu, como assim, meu? Vocês estão malucos? Que eu tenho que entrar, porque eu tenho que entrar. Chama o cara lá, chama o cara. E os caras, não, vou chamar. Ô, meu, seguranças foram, tipo, muito, muito otário comigo. De graça, assim. E não deixaram eu voltar. E aí a pior parte. Eu não conseguia, porque não tinha WhatsApp. E eu era pobre. Não que eu seja rico agora, eu sou muito pobre também. Mas na época eu era pobre demais, porque eu não trabalhava, obviamente, porque eu estava no ensino médio. Então eu não tinha nem crédito no meu celular. Eu não tinha nenhuma forma de comunicação com ninguém. Ninguém. Então eu fiquei assim, ó. Até as 5 horas da manhã, que foi quando os meus amigos saíram da festa. E eles, meu, nem vi que tu tinha saído. Eu sei, seus otários. Seus otários, nem para me procurar, seus otários. Eu não tinha nem como ir embora. Sério, foi muito traumático. Foi muito triste. Muito triste. Muito triste. Mas essa é a minha formatura. Essa é a história da minha formatura. Que loucura, né? Ai, ai. Viu, pessoal? Formaturas de ensino médio são super valorizadas, são super estimadas. Nem é tão legal assim. Ai, ai, vocês são muito bons. Tá, então. Aí nós temos as funções de linguagem. Seguinte. Falando sério agora, já contei a história. Bah, que triste. Bah, o Eduardo é muito malandro, meu. Que loucura. Tá, olha só. Daí nós temos as funções de linguagem. Temos a emotiva, apelativa, fática, poética, referencial e metalinguística. Se vocês bem perceberam, eu listei elas de 1 a 6. E se vocês bem perceberam, os elementos comunicativos estão listados de 1 a 6. Ou seja, a partir do momento em que tu compreende a intencionalidade do texto, tu naturalmente associa a um elemento comunicativo em especial. Vocês estão entendendo isso? Prestem atenção que isso aqui é uma questão certa da prova. Função de linguagem é intencionalidade. O que faz um texto emotivo ser emotivo? O que faz algum texto ser apelativo? E quando eu digo texto, prestem atenção, não estou falando de texto formal, estou falando de comunicação. Quando eu estou me comunicando, o que faz essa minha comunicação ser apelativa? O que faz essa minha comunicação ser poética? O que faz essa comunicação ser fática? É ela ser centrada em um dos elementos comunicativos. Se o meu foco é no emissor, sempre é emotivo. Então, se tu compreendeu o que é o tal do emissor, tu consegue compreender que o texto coloca como foco o emissor. E se tu coloca o foco no emissor, isso é um texto que a gente chama de emotivo. Pegaram a ideia? Assim como, se eu compreendi o que é o meu receptor, aí eu vou olhar para o texto e penso, esse texto aqui está centradíssimo no meu receptor. Isso é o que a gente chama de texto apelativo. Não entendi, prof. Essa parte que tu falou. Tipo. Vamos lá. Vou dar um exemplo, sim. Vou ajudar vocês. É o seguinte, ó.
gosto dessa parte. Eu gosto. Que é muito divertido isso. Como é que a prova vai te cobrar isso, tá? Ela vai te colocar um texto e ela vai te dizer o seguinte, ela não faz perguntas, ela vai te colocar um enunciado e tu vai ter que completar esse enunciado. E ela vai colocar o seguinte: dentre os elementos que se destacam no texto, esse texto tem como função principal, daí letra A, emotiva. Letra B, apelativa. Letra C, fática. Entendeu? Tipo, eles vão lançar assim, ó. Basicamente, a pergunta que eles te fazem na prova é: qual é a função desse texto? E quando eles dizem função do texto, eles estão falando de intencionalidade. Sacou? Intencionalidade. Aí eles vão colocar emotivo, apelativo, fático. Como que a gente chega na resposta? Olhando para o texto e pensando, no que está centrado esse texto aqui? Ah, esse texto está centrado no emissor. Então o texto é emotivo. O texto está centrado no receptor. Então ele é apelativo. Aí eu vou colocando para vocês aqui. Mas aí eu vou te dar um exemplo para tu conseguir enxergar o que eu tô querendo dizer. Uma vez caiu na prova do Enem, acho que foi em 2014, uma questão que falava o seguinte, tá? Era uma crônica. Não vou escrever, vou só falar, prestem atenção. Era uma crônica que falava o seguinte: não consigo escrever uma crônica hoje. Simplesmente não dá. Estou muito indignado. Tenho várias mensagens para responder na secretária eletrônica. Acordei atrasado. Não consegui tomar café. Cheguei atrasado no trabalho. Meu chefe me descascou. Estou indignado. Aí eu perdi o ônibus para voltar para casa. Cheguei em casa, não tinha janta. Não tinha nada. Eu só queria dormir. Estou indignado. Então me desculpem, não tem como escrever uma crônica hoje. Essa é a crônica. Sacaram? Aí chegou uma pergunta, tá, mas isso não é uma crônica? Maravilhoso. É uma crônica de um cara dizendo que não pode escrever uma crônica. Sim. Perfeito, tá? Só que a questão é a seguinte, tem alguns elementos que se destacam nesse texto. Só que vocês perceberam a quantidade de primeira pessoa? Do cara dizendo assim, ó, tô indignado. Cheguei atrasado. Fui descascado. Quem é o centro das atenções desse texto? É o emissor. É quem tá falando. Se o centro das atenções do texto é o emissor, isso é o que nós chamamos de um texto emotivo. Aí, professor, mas emotivo não quer dizer que seja emocionante? Não. Não. Não quer dizer isso, tá? Emotivo não quer dizer emocionante. Emotivo quer dizer centro sou eu. O centro sou eu. O centro sou eu. Não é tu. Não é o objeto. Sou eu. Quer um outro exemplo legal? Olha só. Eu estou namorando. Deixa eu pegar aqui um exemplo. A Yasmin. Estou namorando a Yasmin, tá? Aí a Yasmin termina comigo. Ela terminou comigo. Só que eu não quero que a Yasmin termine comigo. Aí o que eu faço? Eu digo assim, Yasmin. Não, Yasmin, não. 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 Estão vendo o drama? É muito bom, né? Eu sou muito bom. Digo, não, Yasmin, não, por favor, não. Não vai embora. Não vai embora, Yasmin. Porque senão eu vou morrer. Yasmin, não vai embora. Porque eu não consigo viver sem você, Yasmin. Yasmin, eu não consigo viver sem você, Yasmin. Não consigo, não, por favor, não. Não. Não vai embora, Yasmin. Faz um pix que eu não termino. Mas olha só, vocês pegaram o texto. Olha, ó, presta atenção no texto, tá? Que a interpretação chama atenção. Eu sei que a interpretação chama atenção. Mas presta atenção no texto, tá? Olha só, o texto é: Yasmin, não termina comigo. Não vai embora. Porque eu não sei viver sem você. Porque sem você eu vou morrer. Yasmin, não vá. Por favor, fica.
O que será de mim sem você, Yasmin? Vocês perceberam que não tem nada a ver com a Yasmin, meu texto? Tem nada a ver com a Yasmin. Eu vou morrer, eu não sei viver sem você. O que será de mim sem a Yasmin? Vocês perceberam? Então esse texto é centrado em mim, não na Yasmin. Se a Yasmin tá terminando comigo, porque ela não me aguenta mais, e eu digo, por favor, não vá, porque eu vou morrer, foda-se. Morre. Entendeu? Que não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Sacou? Então é esse tipo de leitura que às vezes a gente não pega. A gente não percebe a ideia. Agora, se eu chego na Yasmin, Yasmin, não vá, porque nós dois temos uma grande história juntos. Porque você precisa de mim. Aí, o que eu tô fazendo? Ó? Você precisa de mim. Quando eu digo você precisa de mim, eu tô centrando nela o meu texto. Quando eu digo eu preciso de você, eu tô centrando em mim o meu texto. Captaram? Os dois são ruins, eu sei. Mas a ideia só é tu conseguir perceber o que o teu interlocutor tá dizendo. Nenhuma dessas conversas aponta relacionamento saudável. Mas o que eu tô querendo só mostrar pra vocês é capta o que a pessoa tá dizendo. Quando ela diz assim, ó, não vai embora porque eu não sei viver sem você. Cara, mas olha só, eu tô terminando contigo justamente porque eu quero ficar bem. Se tu não vai ficar bem, te vira. Te vira, vai, sei lá, vai fazer uma terapia. Eu quero melhorar pra mim. Entendeu? Aí a pessoa diz, você nunca vai encontrar alguém como eu, como colocou ali a Marina. Tipo, o que é isso, tá? Isso é ser totalmente apelativo. O que é ser apelativo? É centrar o texto no interlocutor. Você, Yasmin, nunca vai encontrar alguém como eu. Nunca. Pra tu tentar fazer a Yasmin pensar. Sacou? Então tu começa a perceber qual é a qual é a intencionalidade do texto. Aí tu começa a captar quem é essa pessoa com quem tá terminando. Sacaram? Então, como é que a gente identifica, por exemplo, um texto emotivo? Pela quantidade de primeira pessoa. É o mais gritante. É quando tu perceber que o centro das atenções não é... Por exemplo, lembra da crônica que eu fiz para vocês? Eu, obviamente, falei meio aleatório porque eu não lembro exatamente das palavras da crônica. Mas, tipo assim, não consigo escrever uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Acordei atrasado, não tomei café da manhã, cheguei atrasado no trabalho, meu chefe me descascou, eu tô indignado. Voltei para casa, perdi o ônibus, voltei para casa, não tinha janta, tô indignado. Tem um monte de coisa para fazer, tô indignado. Aí se eu te perguntar agora, olha só, o que esse cara fez no dia dele? Tu não vai lembrar que ele chegou atrasado no trabalho, tu não vai lembrar que ele foi descascado. O que tu vai lembrar? Que ele tá puto. Então qual é o centro do texto? O cara estar puto. Vocês percebem o quanto a compreensão sobre a função de linguagem te ajuda a interpretar um texto? A interpretação textual ela passa pela compreensão de intencionalidade. Porque não me importa se o cara chegou atrasado no trabalho. Isso não é crucial para minha interpretação. Não me importa se ele foi descascado pelo chefe no trabalho. Isso não é crucial para minha interpretação. O que é crucial para minha interpretação? Ele estar puto. Por quê? Porque o texto é emotivo. Captaram? Perguntaram ali, ó. Sor, essa aí do exemplo do término é fática? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Calma. Seguinte, pessoal. 10 horas e 17 minutos. Fim da parte que nos toca em relação à função de linguagem hoje. Semana que vem eu vou falar da função ainda pra gente terminar isso aqui e aí eu poder seguir adiante. Parei de compartilhar a tela. E aí eu preciso... Aí foi perguntado ali, é apelativa no caso? Depende. É apelativa se for centrado no interlocutor e é emotiva se for centrado no emissor. Sempre pensem dessa maneira, tá? Quando eu tava usando o eu não sei ver se você, é emotiva. Quando tu coloca, você não vai encontrar ninguém, isso é apelativo, tá? Então, cuidem isso. E aí eu preciso perguntar para vocês o que eu falei lá no início da aula. Vocês querem colocar para mim os problemas que vocês têm de redação agora ou vocês querem me enviar na plataforma? O que vocês preferem?
Podem escrever aqui no chat para mim, se vocês preferirem. Uhum. Tem gente que quer enviar na plataforma. Tem gente que quer enviar agora. Então, quem quiser enviar agora, envia nesse momento no chat que eu vou copiar e colar no bloco de notas. Quem quiser mandar na plataforma, manda na plataforma, tá? Mas usem agora esses 2 minutos para escrever todos os problemas que vocês têm de redação. Tô anotando tudo. Vamos lá. Eu te respondi o teu, né, Yasmin? Yasmin falou, já te enviei na plataforma o meu uns dias atrás. Eu te respondi? Ó, chegou mais pedidos. Como assim, não? Eu achei que eu tava em dia. Que loucura. Então já vou olhar daqui a pouquinho. Não, 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 não. O teu eu tenho certeza que eu respondi. Tenho certeza, certeza, certeza. Porque eu olhei na semana passada e só tinha uma mensagem. E eu respondi. Por isso que ela terminou. Não, Yasmin, não, por favor. Me perdoe, Yasmin, eu te respondo. Que triste, cara, que triste. Então tá, acabou o tempo. Anotei aqui as dúvidas que chegaram no inbox. As outras que não chegaram aqui, quiserem mandar lá na plataforma, por favor, enviem na plataforma. Que daí na próxima semana eu vou começar a nossa aula falando sobre essas dúvidas de vocês de redação, tá? Então tá bom. Tem feriado semana que vem? Tem feriado? Tem feriado? Tem feriado? É férias? Semana que vem? Eu vou ficar sem vocês? Ô, Não professor, acredito. Não, não, Eduardo, não. Ah, não consigo parar, não consigo sair do personagem. Tô falando. eu tava vendo o primeiro capítulo ali do Dom Casmurro. Ele fala bastante em linguagem emotiva. Na Ah, verdade, a isso é maioria do... maravilhoso. Cara, isso é maravilhoso. Vai, muito bom. Ai, cara, é isso que eu quero, Edu. É isso que eu quero. Porque agora vocês vão começar a ficar mais críticos com relação a quem falar com vocês, as coisas que vocês leem. Tudo vai ser crítico agora. Vocês vão olhar assim, ó, danado. Ah, entendi o que tu quer fazer com isso. Entendeu? É muito bom. E o Gui falou, a gente se vê no bar. A gente se vê no bar, aí sim. Aí sim, gurizada. Bah, ô, finalzinho do ano, a gente tinha que fazer um negocinho, né? Todo mundo. Galera, tinha que se ver. Então tá, gente. Se cuidem, fiquem bem. Boa sexta. Sextou, né? Fiquem bem. É sempre um prazer estar com vocês. Vocês são muito divertidos. Gosto muito de vocês. Vocês me fazem muito felizes. Deixa eu parar de... aqui. Então tá. Tchau.